Gravando. Isso, o pessoal está aqui então. Ela colocou na tela. Começamos então a gravação aqui do evento Parentalidade Positiva, cuidando da saúde emocional das crianças, com a Thaís Matos. E a partir de agora, tá contigo, Thaís. Bom evento. Gente, muito boa noite para todos. Agradeço muito a presença de todos aqui. É um imenso prazer poder estar aqui com vocês e poder falar desse assunto tão importante que, ao meu ver, é o que de fato a gente vai conseguir mudar o mundo, cuidando das crianças. Então, bom, parentalidade positiva. Vou pôr o som. Que é, né? Então vamos lá. Primeiro, o Felipe já fez uma maravilhosa apresentação de quem sou eu. Então é isso, eu sou terapeuta, especialista em relacionamento familiar e parentalidade. Eu sou casada há 10 anos, sou mãe de uma filha de 4, tenho certificação em educação parental pela Poster Discipline Association Global, pós-graduada em educação e com muito prazer sou voluntária do canto. Então, muito prazer a todos. Bom, eu queria começar falando dos tipos de programas de educação que a gente ouve por aí, né? Então, assim, o principal que todo mundo conhece é o foco externo de controle, que é através de punição, de castigo, de recompensas. E o que a parentalidade positiva traz é o do foco interno do controle, que é você, quando você quer que a criança faça a coisa certa quando ninguém está olhando. Parece muito difícil, né? E é, um pouquinho. Exige um esforço, porque nós viemos de uma educação bem tradicional, onde aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é natural que todos nós a gente faça é, isso, o que a gente aprendeu quando era criança, né? Porque não se sabia, não se tinha conhecimento, a gente não tinha como fazer diferente, né? Então, exige um esforço a mais para que a gente faça essa foco de controle interno, foco interno de controle, que é fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Eu queria que vocês falassem, eu vou abrir uma. É bem rapidinho. Eu vou colocar aqui porque eu não consigo escrever. Mas pode ir falando assim, tá? Eu vou escrevendo. O que que vocês acham que é comportamentos desafiadores? Eu dei um exemplo aqui, não escuta. Que mais? Alguém pode me falar mais? Pessoal, Birra. fica à vontade para abrir o microfone ou fazer pelo chat. A gente vai ajudando aqui também a Thaís, tá bom? Isso. Birra, ótimo. Que mais? Grito, eu vou falando também. Gritos. Deixar na escola a criança chorando. Ótimo. Deixar na escola. Choro, então, né? Vou colocar choro. Pode ser? Morde. Mas essa questão dos primeiros anos, quando você deixa na escola e a criança fica chorando, esse ponto específico, eu lembro que para mim foi bem desafiador. Viva, é você, né? A, Já A respondi. Marcela falou que a criança, quando não entra no banho, Thaís. Chorando, chorando. Criança não entra no banho. Renato falou de É sair da cama agressividade. dos pais. Agressividade. Qual que foi a outra? Não sair da cama dos pais, queria dormir com os pais. Seria agressivo ou não? Desafiador? Aí depende muito de cada família, né? Tem família que acha que é tudo bem a criança dormir na cama dos pais, mas aí é muito pessoal, né? Mas eu coloquei aqui porque é um desafio para você, então tudo bem. A Flavinha colocou crianças com traumas e a Márcia, criança que rebate tudo. Traumas. Rebate de responde, né? No sentido de responder, respondão, Sim, né? sim, ela disse. Isso são alguns dos comportamentos. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, né, falando de comportamentos desafiadores das crianças. Agora eu queria que vocês listassem para mim quais as habilidades de vida que vocês gostariam que vocês querem, né?
que as suas crianças tenham, os seus filhos, sobrinhos, é, alunos, né? O que que vocês gostam? Eu coloquei aqui liderança. O que que é Juliana uma colocou respeito e gentileza. respeito, Empatia, empatia? Que mais? Facilidade de socializar. O Abner. Sociabilização, A Marcela, inteligência emocional. O Renato colocou escuta. Autorresponsabilidade. Opa, desculpa. responsabilidade. Que Escuta, mais? disse o Renato. Escuta. Escuta, isso. Perfeito, Renato. A gente vai ter A Rita bastante. colocou uma frase assim, Thaís, não viver ansioso. Então, a criança calma, digamos Ela colocou, assim. depois ela complementou, tranquilidade. É. Tranquilidade. Curiosidade, pode ser? O que vocês acham? autenticidade, Confiança. Alegria. Alegria. Nossa, que lista maravilhosa, gente. Vocês são o máximo. Olha, mais duas aqui, talvez aqui para complementar para você, Ah, Thaís. A Maria Helena colocou paciência, o Renato colocou independência. nossa, essa lista vai ser muito boa pra E aqui a gente. Caroline contribuiu também, Renato, Thaís, ela falou: saber o que é bom para ela, dizer não para o que não vai fazê-la bem. Sugestão de outros adultos ou desafios de crianças maiores. Então, autorrespeito, talvez? Pode ser? Ou autoestima, A né? Caroline falou: acho que sim. Autoestima, acho que é. Gente, essa lista tá maravilhosa. E eu queria falar que é isso mesmo. Todos nós, pais e mães, a gente quer essas lindas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Porque deveria ser, né, bonitinho assim, mas tudo bem. Então a gente sai disso aqui, dos nossos desafios diários, né? Birra, grito, choro, morder, criança chorando na escola, criança não entra no banho, agressividade, não sai da cama, dos pais, trauma, respondão, mas a gente quer que eles tenham respeito, gentileza, empatia, sociabilização, autorrespeito e toda essa lista maravilhosa que vocês falaram, né? Queria contar uma novidade para vocês. Todos os comportamentos desafiadores são oportunidades para as crianças desenvolverem essas características tão e habilidades tão desejadas. Thaís, mas como assim? Pois é isso mesmo. Se a gente não deixa eles fazerem tudo isso aqui, deixa no sentido assim, né? Se eles não passam por toda essa lista aqui, ó, eles não chegam nesta lista aqui. E alguém já passou por essa cena aqui, ó? Qualquer semelhança é mera coincidência, né, gente? O que vocês acham? Vocês falaram aqui, o Renato falou. E escuta, não foi o Renato que falou? Que vocês queriam que o Renato queria que a criança escutasse, que fosse uma habilidade dela escutar, né? Então, alguém aqui já reclamou que os filhos não escutam ou ouviram isso de outros pais? Então, o que a gente quer o que acontece é que nós não somos bons modelos de bons ouvintes. Então, eles apenas falam e mandam. Quando a gente manda, faz uma, pede para eles fazerem alguma coisa, né? Faça isso, faça aquilo, deixa aquilo lá, vai tomar banho. O nosso corpo, o nosso cérebro, no momento em que você é, escuta gente, eu esqueci a palavra, alguém me ajuda? Alguma mensagem de ordem, isso, obrigada. De ordem, o nosso cérebro automaticamente ele pensa, resista. Ele entra no modo luta e fuga.
E isso gera um sentimento de imposição e não gera aprendizado de vida. Então, qual que é uma das soluções? É a gente fazer uma pergunta. Por quê? Porque automaticamente, quando você faz uma pergunta, o cérebro ele busca uma resposta. Então, isso estimula o sentimento de cooperação, que aí ajuda a desenvolver autonomia, habilidade de resolução, né? Ajuda a criança a se sentir parte e não apenas para ela ter que fazer alguma coisa por obrigação. Agora eu queria contar para vocês bem rapidinho o que acontece no cérebro do palma, durante a birra que alguns de vocês falaram, que isso é bem importante para que a gente entenda como o cérebro da criança, Tô indo muito rápido, gente, pode falar, tá bom? Pode me falar, Thaís, volta. O cérebro da criança, ele começa a se desenvolver aos 4. Vocês estão me vendo também ou tá vendo só a apresentação, Fê? Sim, sim, tá lado a lado. Eu tô olhando para cima porque é onde eu me vejo aqui, tá bom? Tranquilo. E vejo alguns de vocês, porque não tá aparecendo todo mundo nessa lista aqui. É, O nosso cérebro começa a desenvolver a partir dos 4 anos e ele termina. Hoje já tem estudos falando, comprovando que o nosso cérebro ele termina de se desenvolver até os 25 anos. Acreditem ou não, já tem gente falando de 40 anos. Mas vamos parar nos 25, tá bom? Vamos lá. Dos 4 aos 25, o nosso cérebro está em desenvolvimento. E o que acontece? Tem uma analogia feita, o cérebro na palma da mão, baseada no conceito do neurocientista Dr. Daniel Siegel, que ele fala o seguinte: o nosso cérebro é como, vamos supor que o nosso cérebro é na palma da mão. Então, o nosso pulso seria o tronco encefálico, responsável pelo instinto de sobrevivência, que é lutar, fugir ou travar, que são as nossas funções automáticas, coisas que a gente não precisa pensar para fazer. O nosso polegar, vocês estão vendo meu polegar? Meu polegar seriam as emoções, que é o medo, inclui a amígdala, onde processa as nossas emoções, especialmente o medo. E aqui, ó, nossos dedos de cima seria o córtex, que são as funções mais evoluídas, como fala, pensamento. Normalmente, quando a gente está regulado, ou seja, quando a gente não está bravo, estressado, quando a gente não fica irritado, nosso cérebro ele fica fechadinho, assim. No momento em que acontece qualquer coisa que desregula a gente, ou seja, quando a gente fica estressado, ou quando a criança entra em birra, no caso da criança pode ser qualquer coisa, pode ser sono, pode ser fome, pode ser qualquer coisa, o cérebro dela faz assim, ó, pá! E o que acontece nesse caso? A amígdala fica exposta, ou seja, ele está em instinto de sobrevivência, ele está no modo luta e fuga. Ele não vai saber o que ele está fazendo, ele não vai parar para pensar. E aí, nós, como adultos, a gente precisa ser o corregulador dele, ser a pessoa que vai tentar fechar essa tampinha aqui e fazer com que ele se acalme. Só que aí tem uma coisa muito legal que chama neurônios espelhos, que quando isso aqui acontece, o nosso cérebro também faz assim. Só que nós somos o adulto da relação. Nós, com o cérebro desenvolvido, temos a capacidade de fazer ele se acalmar para que ele, com o neurônio espelho, se acalme também. Então, quando a gente manda a criança para a gente castigo ou fazer ela pensar alguma coisa, ela automaticamente ela entra no modo luta e fuga. Então, ela vai responder. Ela vai ficar estressada, vai fazer birra, principalmente se ela é muito pequena. Abaixo dos 4 anos, então, ela nem tem como pensar. Depois que ela começa a ter algum tipo de noção de que ela precisa, que ela pode, que ela começa a conseguir se regular. Então, é muito difícil nós, como adultos, abrirmos mão dessa
castigo, recompensa, porque a gente não sabe fazer diferente, né? E eu queria mostrar isso para vocês, porque a criança também não sabe fazer diferente, sabe? Por quê? Vocês conhecem essa imagem aqui? O que que é isso? É um iceberg, né? A parte de cima, geralmente, ela é muito menor do que a de baixo, certo? Aqui é onde que a gente vê o que acontece com a criança é o comportamento, né? Aqui embaixo são as crenças por detrás do comportamento, que no fim das contas sempre é a necessidade de ser aceito e se sentir importante. Então, qual o comportamento que a gente falou lá que a gente acha que é desafiador? É o mau comportamento, né? É o grito, é a birra, é a mordida, é brigar, é o choro, é bater. Só que o que que tem por trás de tudo isso? É o sono, é a raiva, é o medo, é a fome, é a tensão e principalmente a necessidade de conexão. É, a gente pode pausar aqui, Fê, se você quiser, para iniciar uma conversa e depois eu termino, se você quiser. O que que você acha? Oi, Thaia. Eu tô por aqui também. Então, eu acho que é um bom caminho, porque eventualmente nas perguntas você vai encadeando também outras contribuições que você queira. E é claro que se você perceber que não veio uma pergunta que abre as portas para algum tema importante que você gostaria de compartilhar, fique também super à vontade para acrescentar, tá? Tá. Então, a gente vai deixando É que eu mais. acho que eu falei bastante, quando eu fui ver bastante conteúdo, eu acho que as pessoas, elas talvez elas tenham algumas perguntas. Uhum. Para mim, pelo menos quando eu comecei a a estudar sobre isso, é, para mim, essas coisas foram bem divisoras de água, assim, sabe? Muitas perguntas na minha cabeça vinham. Então, eu acho que a gente pode pausar assim, a apresentação e depois eu continuo com outras, uma continuação assim, porque aí daqui a pouco já vem mais sobre a educação parental mesmo, sabe? E eu acho que a gente pode. Eu falei bastante sobre a criança agora, né? Sim, sim. E eu também tenho perguntas que a gente separou por aqui também, que a gente também está curioso. Então, que E eu então, acho que vai assim, respondendo, é né? claro. Então, se você até puder tirar do compartilhamento da tela, né? Que daí você aparece um pouco maior para a gente te ver aqui no destaque. E aí eu peço para a galera, então, começar, ficar à vontade para colocar aqui a sua pergunta aqui no chat. Ou se você quiser, ou se preferir, você levanta a mãozinha ou abre o teu microfone e fala, ó, gostaria de fazer uma pergunta pelo microfone. E aí a gente vai tocando aqui, tá? O que a gente pede sempre, se você abrir o microfone, buscar o máximo a síntese, né, no seu comentário ou pergunta para que mais gente possa participar. A gente já teve aqui, já enquanto você falava, Thaís, aqui a Dora falou: olha, mal começou, eu já quero compartilhar. O adulto, diz ela, às vezes precisa mais de ajuda do que as crianças, né? Então ela comenta isso. E eu já conecto aqui esse comentário com uma pergunta da Rita. Ela diz assim: o que fazer no momento da birra? Pergunta reta e direta, hein? Precisam de mais ajuda do que as crianças, é verdade. Vocês estão me escutando? Porque eu coloquei o fone agora. Sim, sim, sim. O que fazer no momento da birra? A birra é quando você diz, Rita, é quando a criança fica se esperneando, né? Imagino que seja este cenário que você está me perguntando, certo? Tá, eu tô vendo você fazer assim. Nada. A resposta é acolhe. Então, assim, tem criança que muitas vezes no momento da birra, ela não aceita que seja tocada. A maioria das crianças, na verdade, ela não aceita que seja tocada, porque ela tá naquele momento, luta e fuga, ela tá tão estressada que ela precisa mover, ela acessa o cérebro reptiliano dela, que é a amígdala, é o nosso cérebro lá dos nossos antepassados, e ela acessa, então é ou luta e fuga, ou ela luta ou ela foge. E no momento ela tá tentando lutar e fugir, só que ela é uma criança, ela não consegue fazer isso. Então, você espera, deixa ela fazer a birra dela, é um ciclo, ela vai e vai passar. Então, não vai ficar para sempre. E, obviamente,
Se ela for se machucar, né? Às vezes a criança pode cair do sofá, porque está fazendo a birra no sofá. É, assegure de que ela não vai se machucar. Mas assim, não adianta muitas vezes pegar no colo, a criança não aceita. Então, assim, espera. Espera e seja você o adulto calmo que ela precisa. E entende, o que a gente pode fazer é entender que a criança, naquele momento, ela não está pensando, ela não está fazendo isso para te manipular, ela não está fazendo isso para te prejudicar, ela não está fazendo isso não é pessoal, ela não sabe fazer diferente. É o único jeito que ela está conseguindo fazer para se regular. Então, por exemplo, ela está com muito sono. O cérebro dela precisa atingir esse nível de cortisol, por exemplo, porque aí o cortisol vai lá em cima, para daí abaixar e ela se acalmar e dormir. Às vezes é isso, porque passou da hora de dormir. Então, respondendo a sua pergunta, não, é assim, é acolher, tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sabe, tá? Eu fico pensando assim, né? Tipo, você fala, tá bom, mas como é que eu lido? Essa criança gritando no meu ouvido, ela. Aí entra um comentário também que eu gostaria de provocar. Daqui a pouco a gente vai nessa linha, porque tem outras perguntas assim. Os adultos que estão ali, o quanto esses adultos estão cansados, estressados, estafados, sobrecarregados, com uma rotina 6 por 1 que a gente está discutindo na sociedade agora, Uhum, com jornadas duplas, sim, especialmente as mulheres que cuidam né, por esse mundo machista, misógino que a gente ainda vive, a mulher que tem duplos, triplos, rotinas de trabalho. Então, a gente chega nos adultos já já, porque sem eles fica difícil a parentalidade, não pode sim, com prescindir dos certeza. parentes, dos adultos, né? Agora, o Renato fez É. uma consideração aqui. Ele, para falta de um, ele tem dois sobrinhos que são gêmeos. Que você disse, eles têm 6 anos de idade. Ele falou assim: quando eles se juntam, eles tocam o terror. Mas quando eles estão sozinhos, eles são muito diferentes. O que fazer para lidar com essa situação? Renato, é, sobrinho gêmeo, 6 anos, um menino ainda, né? Com aquela energia. É, tocam o terror no sentido, assim, ele tá sendo criança, né? Ele tá. Você pode falar, Renato? Cadê? Será que ele pode falar ou ele tá no momento que ele não pode falar? Será? Porque, assim, criança sendo criança, muitas vezes incomoda o adulto. E é uma coisa que a maioria dos adultos não gostam de escutar isso. Porque o que a gente cria, na verdade, como adulto, é uma criança sentada, quietinha, sem fazer nada, né? É, e só obedecendo a tudo que a gente fala. Mas a verdade é que as crianças são o oposto disso. Elas elas não são mini adultos, elas são crianças com muita, muita energia. Então precisa gastar a energia dessas crianças e direcionar para o que elas gostam de fazer. Então, por exemplo, são agressivos e provocativos, não obedecem nem na base da porrada. Eu espero que você não tenha que chegar nessa parte da porrada. Lembra que a gente falou lá, eu falei, comportamento, ele é um tipo de. Todo comportamento é uma comunicação. Por que que eles estão sendo agressivos? Sempre a gente tem que voltar lá, lá atrás e se perguntar por que que ele está sendo agressivo, né? Por que que ele está sendo provocativo? Ele está querendo chamar sua atenção? Eles estão em dois. Se eles provavelmente, se eles são, entre aspas, bonzinhos, quando eles estão sozinhos, e eles são o terror, tocam o terror quando eles estão juntos, será que eles não estão não disputando aí a atenção desse adulto cuidador naquele momento? Será que vale a gente fazer uma brincadeira com cada um, de repente? Olha, eu não sei o nome dos seus sobrinhos, mas é, fulano, você quer fazer comigo alguma coisa? Ciclano, você quer fazer comigo outra coisa? Porque a necessidade de se sentir aceito é o principal para a criança. Então, ela tá sempre, ela nunca vai fazer alguma coisa propositadamente para te
prejudicar, porque ela quer a sua atenção. Só que ela não sabe como não sabe como pedir. Daniel e Felipe, obrigada. Então, o Daniel e o Felipe são duas crianças que provavelmente são muito saudáveis, cheias de energia, que não sabem, criança que adulto, exato, Juliana, exatamente. A Juliana falou aqui, criança que adulto gosta é quietinha, comportada e controlada. É exatamente. Nós que não conseguimos lidar com o excesso de energia que o adulto, que a criança tem. Por quê? Porque não conseguiram lidar com o nosso excesso de energia quando a gente era criança, porque não se tinha informação ainda, né? Começou-se a falar disso há uns 20 anos atrás, e vou falar uma coisa bem rápida aqui da lei Bernardo, que é da palmada, a lei da palmada, faz 10 anos só a lei da palmada. Então, assim, veja bem, não pode bater em criança por lei há apenas 10 anos. Então, é uma luta que a gente tem aí para trazer o respeito das crianças. A parentalidade positiva é sobre isso, é sobre respeitar a criança, sobre agir com respeito. Então, assim, o Daniel e o Felipe, né, que você falou, muito provavelmente são crianças saudáveis, que estão querendo chamar sua atenção de alguma forma, porque se elas são super boazinhas separadas, então quer dizer que elas são comportadas, né? Só que juntas elas devem ter que disputar alguma atenção aí. Então, eu iria por esse caminho, tá? Se eu fosse falar como educadora parental. Ô, Thaís, o Renato Oi. comentou algo aqui, e depois eu trago uma questão, já temos uma questão do Reinaldo também, e da Rafaela, para a gente conseguir ir prestigiando a turma. Tá, É, tá. vamos lá. Até no que a Juliana falou, que adulto gosta de criança quietinha, comportada. Eu morro de medo de criança que chega em casa, arruma o sapatinho, arruma a mochila. Eu fico com medo dessas crianças, eu não durmo perto delas, não. Então, porque não é normal, não é o Arrumou, normal da não, criança. pegou o A sapatinho, criança ela é colocou um do lado. Não, barulhenta, bagunceira, você já ela pensou, pula, Thaís? ela grita. A criança tira o sapatinho, põe um do lado do outro, tira a mochila, pendura no. Não, não, não Não, durmo no não. não, não durmo Tem perto, não. alguma coisa errada aí, tem alguma Não, coisa eu tenho errada. medo. Eu já vi muito filme que criança apronta, não durmo, não. Aí o Renato falou assim, ó, sobre ainda o Daniel e o Felipe. Ele falou, e eu já passo para o Reinaldo, tá? Que ele fala do filho dele também. O Renato disse: um fator importante. O Daniel e o Felipe não moram juntos. Um fica com a mãe do Renato, logo a avó, e o outro fica com a irmã, que eu suponho que seja a mãe deles, né? Então, um fica com a mãe e um fica com a avó. Eu não sei muito bem, né, não tem por que eles fizeram isso, provavelmente por alguma logística, enfim. Mas imagino que aí tem um fator mais agravante, né? Um deles não fica com a mãe, que é o maior vínculo que uma criança tem, é a mãe. E qual não sei qual que é. Então, quando eles se juntam, com certeza, aí absoluta tem uma disputa por atenção, uma disputa por espaço, né? Uma necessidade, e não uma disputa no sentido, então ele é ruim porque ele está querendo competir. Não, ele está com aquela necessidade intrínseca dentro dele de precisar da atenção da mãe, principalmente. Então aí um fica disputando com o outro. Eu olharia para esse lado e eu tentaria ver como que essa mãe e eu, de novo, não sei o histórico, não sei o cenário, né? Estou falando aqui muito superficialmente. Como que essa mãe conseguiria se conectar com o que não mora com ela? Porque o vínculo maior é a mãe, sempre. Em pouquíssimos casos, raríssimos casos, é o pai, né? Tem, mas no geral a mãe é o maior vínculo. É óbvio que existem exceções, né? A mãe morreu, a mãe foi morar longe, enfim, aí acaba trocando para um outro cuidador principal, porque assim, toda criança elege um cuidador principal, né? E geralmente é a mãe. Porque muitas vezes tem casos de, por exemplo, a mãe adolescente, que a avó que
cria, que cuida mesmo, que educa, e ela elege o cuidador principal como a avó, vai. Mas são exceções. No geral, o cuidador primário é a mãe. Por falar nas mães, Thaís, o Reinaldo traz aqui um depoimento que coloca a mãe também no cenário e ele quer entender como lidar com isso, porque ele diz que ele é separado da mãe do filho de 3 anos que eles têm. Ele diz: quando ele está sozinho comigo, a gente se entende bem e se diverte muito. Quando a mãe está perto, ele fica manhoso e não sai do colo dela. Como contornar isso? Não tem. Ó, o que eu ia falar, Reinaldo, né? Isso. Reinaldo, primeiro, eu acho muito legal que você esteja aqui, porque é difícil ver um homem, pai, que esteja disposto a conhecer mais sobre a parentalidade positiva. Geralmente, essas coisas são mais procuradas pelas mães, então eu acho muito legal que você esteja aqui. E a segunda, respondendo a sua pergunta, eu vou responder falando que bom que essa criança faz isso quando ela está com a mãe. Quer dizer que ela tem um vínculo bem estabelecido com a mãe dela. Porque as crianças, elas se sentem muito à vontade, elas se sentem à vontade para ser elas mesmas na presença da mãe ou do cuidador principal. Como eu disse, na maioria das vezes é a mãe. Então, assim, elas baixam a guarda porque elas sabem que elas vão ser amadas incondicionalmente. Então elas fazem o que elas querem colo, elas fazem manha, né? Devida a que a gente fala manha, mas é a necessidade de atenção, a necessidade de proteção, de colo. Então, assim, que bom que a sua criança faz isso. Quer dizer que ela tem um vínculo bem estabelecido com a mãe. Ah, quer dizer que ela não tem um vínculo comigo? Não, não quer dizer isso. Só quer dizer que ela tem um vínculo bem estabelecido com a mãe, que ela se sente à vontade com a mãe. Ah, o que que eu posso fazer? É, ela fica super bem com você, não fica? Então, isso é legal também, quer dizer que ela tem um vínculo estabelecido com você. Mas quando vem a mãe, lembra, sabe quando fala assim, ai, chegou a mãe. Ai, essa criança, ai, tinha que chegar essa mãe, a criança ficou horrorosa. Chegou a mãe dessa criança. Que bom que essa criança se sente confortável o suficiente para ser quem ela é na frente da mãe dela. Então, é isso que eu tenho para te dizer. Espero que eu tenha ajudado. Se não, pode mandar mais, eu respondo mais. Boa, Thaís, eu vou seguir aqui também. A Rafaela fez uma consideração que conecta com uma pergunta que eu quero fazer também. Ela diz assim: eu não tenho filhos, diz a Rafaela. Então, eu não senti muito tudo isso na prática, mas já ouvi bastante a justificativa de estar fazendo pelo bem das crianças, que elas ficariam mal educadas, entre outras coisas. E ela complementa. Ela está falando aqui daquela forma de educar mais agressiva, que então as pessoas fariam essa forma, que ainda é muito tradicional, já foi muito mais tradicional, talvez fosse a regra, né? Muito mais. E É. para poder até educar, para elas não se perderem e tudo mais. E aí eu coloco isso, complementando com a licença da Rafaela também, que esta é a grande justificativa dos adultos quando a gente escuta sobre essa forma incisiva, agressiva, coloca regra em tudo, coloca punição em tudo. Você disse anteriormente que muita gente simplesmente aprendeu a fazer assim, porque ninguém vai para a escola para ser pai e mãe, ou para ser cuidador de criança. E eu compartilho isso com você. Pensa, eu fui criado por um pai e por uma mãe que foram criadas por pessoas que nasceram há mais de um século. Então, ou seja, eu Uhum. fui criado por alguém que foi criado por alguém que nasceu há mais de um século. Então, no aperto, meu pai e minha mãe provavelmente reproduziram muitas coisas que aprenderam dos seus pais e das suas mães que nasceram há mais de um século. Então, Com certeza. então É tá, transgeracional. exato. Transgeracional. Só que entre essas 3 gerações, o mundo virou do avesso, né, tá? O mundo mudou muito. Então Ainda essa bem, fica. né? Ainda bem por tantas razões. A gente tem um papai aqui que Sim. está com a mãozinha levantada. Já que você falou dos papais, tem mais um com a mão levantada aqui. Vou passar a Acho palavra maravilhoso. para o Ávila, que aqui a gente conhece Eu, mais como Nenê. Fala aí, Nenê. Oi, nenê, Ávila. Nenê. Oi, Nenê. eu tenho mais dois nenê um pouquinho grande, mas vamos lá. Apesar de ser pai de dois, eu ainda me considero muito leigo
nessa parte, principalmente na questão de parentalidade positiva. Uhum. E o pouco que eu vejo sobre o tema, ele passa muito pela, não sei se essa é a palavra, me corrija, acredito que nem seja, ser muito passível quanto à educação da criança. E, pelo menos eu entendo, eu acredito que você também, e que também a questão da coercividade, de impor respeito para a criança também tem uma importância na educação da criança. E como que você, na sua opinião, você acha que é a melhor forma dos pais, eles impor limite, ser coercivo, na hora correta a gente entende que a criança ela tem que ser criança, mas nós pais também temos que ser pais quando a criança expor suas características de criança que elas são, né? Então, assim, qual a melhor maneira, quais momentos a gente consegue impor limites e ser pais quando a criança está sendo criança, porque ela precisa saber até onde ela tem que ir, até onde ela não pode ir, e ela tem que entender que dentro de casa também ela sempre vai ter uma hierarquia, assim como no mundo afora também ela vai ter uma hierarquia também, seja no trabalho, seja nos relacionamentos que ela tem, ela também vai conviver com a hierarquia. Então, assim, a parentalidade positiva aborda bastante a questão do acolhimento, né, da criança, mas e a questão Sim. dos limites que é obrigação dos pais impor para as crianças. Como que a parentalidade positiva aborda isso? Essa pergunta é muito boa. E é a pergunta de todo mundo, na verdade, né, Ávila? É assim, na verdade, a parentalidade positiva, ela não trata a criança com esse nível hierárquico que você está falando. A gente vê a criança como um ser igualmente devido de respeito. Então, assim, não é porque eu sou maior que ela, que aí a gente vem, que nem o Felipe estava falando, de uma coisa transgeracional, né? Lá, há 100 anos atrás, imagina uma criança responder para o pai, que absurdo, levava um tapa na boca e quebrava o dente. Então, assim, e era normal, né? Não só para os pais, nas escolas tinha a régua na escola, né? O cantinho do pensamento, agora o cantinho do pensamento, na verdade, já é dos anos 90, né? Mas assim, a gente tenta desconstruir esse patriarcado que vem do manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente tenta impor limites com respeito. É óbvio que tem situações que são, por exemplo, situações de risco para a criança, sabe? Quando é assim, nossa, absurdamente quando é absurdamente a criança vai cair, né, sei lá, da escada, aí você tira ela, abre, porque quando a situação é de risco para a integridade física da criança, principalmente, aí você usa do recurso que você tem. Do caso contrário, a gente tenta sempre, a gente fala, a educação parental, na verdade, que é a parentalidade positiva, ela é para os pais. Nós precisamos nos educar. O Felipe trouxe uma coisa maravilhosa, falando, a gente não se educa para ser pai. A gente deveria, porque a gente se educa para fazer qualquer coisa nesse mundo. A gente se educa para dirigir, a gente se educa para trabalhar, a gente faz cursos infinitos para se melhorar profissionalmente, faz curso de computador, faz curso de tudo, mas não faz curso para ser pai e mãe, que é, na minha opinião, maior trabalho, o melhor e maior trabalho que a gente vai fazer aqui nessa terra é deixar o nosso legado no sentido de deixar crianças melhores do que nós fomos. Só que, onde eu vou estudar? Hoje em dia tem tanta informação com educador parental, com neuropsicólogos, neurociência. Neurociência traz tanta coisa, inclusive o que eu falei do cérebro na palma da mão, é um jeito da gente lembrar que a criança não sabe o que ela está fazendo. Então, quantos anos tem seus filhos? Eu tenho um de 4 e um de 9. Dois Então, o de meninos.
começou agora, né? O de 4, lembra que eu falei? Dos 4 até os 25. Ele começou agora a ter um pouquinho do córtex pré-frontal formado, mas ele ainda não vai conseguir fazer exatamente o que você está pedindo. O de 9, ele entende um pouquinho mais, mas ele ainda é uma criança. E às vezes, muitas vezes, por você olhar o de 9 ele parecer tão maior, às vezes a gente acaba, imagino, né, visto pelos meus atendimentos, que você deve até falar, pô, mas você já tem 9, você já sabe o que você está fazendo. Não, ele não sabe ainda. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir responder exatamente a sua pergunta, porque eu imagino que tem alguma situação, talvez, que até, se você pudesse me dar alguma situação, eu poderia te ajudar. Mas assim, o que a gente não vê como esse nível hierárquico. A gente acredita no respeito igual para a criança. Dentro, ó, óbvio, do que eu te falei, a criança está indo cair da escada, você vai lá e tira ela do jeito que for tirar, sabe? E depois você conversa. Mas é você transmitindo, validando o sentimento dela dentro de casa, a conexão. Ela não precisa desse mundo tão agressivo dentro de casa, agressivo no sentido assim, hierárquico, que nem você trouxe essa palavra, dentro de casa. Ela já vai ter lá fora, sabe? Depois. Então, Ela mas tem na porque ela vai escolinha ter. já. Sim, Ela mas já tem na assim, escolinha, Me permite uma sabe? consideração. Deixa isso é eu colocar. Ô, isso é Ávila, uma pergunta, né? deixa eu só colocar Oi. dois comentários que vieram que vão muito ao encontro desse diálogo. E na sequência a gente tem a Juliana também, que eu já vi a mãozinha levantada. Mas olha, a Dora trouxe aqui uma questão que talvez até conecta com o que você ia dizer, Ávila. Aí você pode complementar. Ela disse assim: olha, eu presenciei família que passa aperto por tanta autonomia para a filha. Vem ao encontro da pergunta do Ávila. Ela diz ainda: a garotinha manda na família. Então, esse é um comentário da Dora, e aí vem um outro comentário que traz um outro, talvez outra perspectiva da Marilene. A Marilene fala: acredito que se é para a segurança da criança, não tem questionamento, como, por exemplo, o uso de cinto de segurança. É uma regra e a criança vai usar, não é Exatamente. negociável. Aí o que ela fala, mas existe uma Exatamente. maneira de acolher a frustração da criança sem o uso da violência, ou seja, validando o que ela está sentindo. Então, aí nesse mix aí, Nenê, se você quiser complementar, eu te devolvo para a Thaís. Sim, não é um questionamento, tá? É uma pergunta, Thaís. Mas você não acha Tá. que na educação não tem que se impor limites? Eu não digo, no caso que a criança está correndo risco, isso é natural, instintivo, eu acho que isso está Uhum. tá todo mundo de acordo. Mas, assim, você não acha que os pais, ele tem por obrigação impor limites para a criança, que por ser criança, elas ainda não os conhecem? Por exemplo, quando eu citei da questão da hierarquia, você falou, sim, elas vão conviver com a hierarquia na sociedade, inevitavelmente. Mas é importante, e quando eu falo hierarquia aqui, gente, não é questão assim de ser maior ou ser menor, é questão de respeito. Não, Sim, sim. não é uma questão autoritária. Mas assim, você não acha que o limite também faz parte da educação? E se a gente educar de uma maneira muito passiva, essa criança, talvez ela vai conhecer os limites ou não lá fora na sociedade e aí vai acabar apanhando mais do que apanhando entre aspas, né? Apanhando mais do que se ela conhecesse esse limite dentro de casa, entendeu? Aí a pergunta que você não acha que nós, como pais, não temos que impor limites em comportamentos, em ansiedade, em birra, nessas coisas tudo, e não só deixar que a criança não é isso que eu queria dizer, mas que a criança se desenvolva sozinho, com seus instintos, com tudo. A gente não precisa colocar limite? Precisa. Absolutamente sim. Só que como a Marilene falou, existem jeitos e jeitos de você impor esse limite. Vamos supor, você tá lá com a criança, ela vai lá e sobe em cima da pia. A minha filha faz isso sempre, sempre. Ela tem 4 anos. Agora melhorou. Mas ela vai lá e sobe em cima da pia. Não pode subir em cima da pia, porque a pia pode cair, pode quebrar e ela pode se machucar. Então eu vou tirar ela da pia e vou falar, filha, não pode subir em cima da pia.
Aí ela vai gritar, mas eu quero subir em cima da pia, não sei o que. Não pode subir em cima da pia. A pia é lugar para colocar prato, para colocar comida, para fazer comida. Não é para subir na pia. Aí você conversa com ela, respeitando ela, de igual para não de igual para igual, mas você está impondo um limite. Só que você não está colocando um limite agressivamente, como por exemplo, sai dessa pia imediatamente! São dois tipos de educação. É a educação do controle externo, da briga, do aponta-dedo e do você está fazendo errado, para o controle interno, que em algum momento ela vai conseguir aprender a habilidade de não fazer isso sozinha, a habilidade de vida de que ali ela pode cair e pode quebrar a pia. Então, é a maneira como você fala. Não, Olha, me e permita uma. limites, eles são. Por Desculpa, tá? favor. Não, por favor, pode continuar. Só Imagina. queria chamar a atenção que vai fazer um comentário que eu queria passar também para a Juliana, que ela está com a mãozinha levantada tem um tempo. Desculpa a interrupção, tá? E o meu único comentário no sentido seguinte sentido também, se a gente olhar para esses outros ambientes de relacionamentos interpessoais, né, que talvez há 100 anos uma chefia numa fábrica chegasse para o funcionário, estou falando coisas que acontecem ainda hoje, infelizmente, esculachando de cima a baixo. Manda quem Exato. pode, obedece quem tem juízo. Também Exato. na sociedade, fora de casa. Hoje, as lideranças, digamos, mais afirmativas e positivas, que querem pessoas legais para trabalharem por perto e que não fazem essa forma de assédio moral, chamam para conversar, bota dentro de uma sala de reunião, fala: olha, aconteceu isso, dessa forma Exatamente. não funciona. Será que a gente não está revisitando tudo isso? No mundo externo e às vezes dentro de casa a gente tem um pouco mais de dificuldade porque é o lugar talvez do quando a gente já está cansado quando chega do trampo e a criança está ali, enfim, é uma discussão que eu trago porque a gente não está discutindo só dentro de casa isso. Numa Com empresa certeza. não se tolera mais esse tipo de agressividade. E eu vejo um paralelo muito grande entre o que a Thaís está falando de parentalidade positiva, daquilo que a gente está falando da forma que a gente trata os nossos funcionários, sabe? Eu sei que você é um Assédio empresário. moral. É, Sim, seria assédio então, moral. então, olha, queria. Obrigado, Nenê. Desculpa, vou ter que trocar você aqui, embora é sempre bom, você é um homem tão bonito na tela, ajuda a gente, né? Ajuda a Vila, audiência, eu estou né? super à disposição, se você quiser conversar depois, de verdade, estou super à disposição. Eu sei que não é fácil, tá? Eu passei por um longo processo e ainda passo, né? Não sou perfeita, estou bem longe de estar perfeita. Então, assim, estou super à disposição se você quiser conversar de verdade, tá bom? Não, tranquilo, tranquilo. Valeu, Nenê. Obrigado por aparecer por aqui, Obrigada. viu? Ó, Juliana, você quer. Vou colocar você em destaque aqui para você trazer sua pergunta também. Obrigado. Eu sei Ah, que vai ser, eu sei vai que vai lá. ser uma troca não muito justa, mas eu também sou bonita, tá? Então tudo bem. Não, melhorou muito, Juliana. Muito obrigado. Eu tava doido para fazer essa troca já. Não, gente, é o seguinte, eu acho que eu já venho estudando a disciplina positiva, a educação neurocompatível, tal, então tudo que a Thaís está falando está só somando, e muitas vezes eu estou pensando aqui e ela já fala o que eu estou pensando, então eu acho muito legal. Que legal, Ju. O que eu acho que é uma grande dificuldade em nós adultos, como educadores, como pais, e principalmente no que está fora, né? Porque a gente, além de lidar com o que a gente está aprendendo para a gente mesmo, para a gente poder ensinar para os nossos filhos, a gente está ensinando todo mundo que está em volta. É esse gap Exatamente. gigantesco que as pessoas não conseguem entender do que é obediência e do que é permissividade. A gente pensa, a gente tem de uma forma muito natural, muito instantânea, que pensar que se a criança não está te obedecendo, você está sendo permissivo e ela vai tomar conta de você. Então, o que o Ávila falou, né, sobre hierarquia, que eu sei que não é o termo que ele quis dizer, mas sobre assim, tipo, eu sou adulto e eu estou ensinando, bate muito de frente com isso, porque quando você enfrenta essa hierarquia, então, por você ser mais velho, por você ser mais forte, ou você ser mais sábio,
como adulto, então quem sabe menos tem que te obedecer. E não é desrespeitar, né? Porque aí, quando você não está sendo obedecido, você não está sendo respeitado. Existe uma diferença muito grande entre respeito e obediência, na minha opinião, e pelo que eu tenho estudado aqui. Então, eu acho que observar também, né, a sua criança, observar a si mesmo nesse lugar, né, de tipo, por que te incomoda tanto que a criança esteja gritando, que esteja fazendo barulho, ou que esteja chorando, né? Eu aprendi assim a lidar com meu filho. Meu filho hoje tem 7 anos e eu tive desafios muito grandes no lidar com ele, mas observando o porquê que ele chegava nesse lugar, que é a coisa do iceberg, e aprendendo sobre isso, eu comecei a entender que o que eu poderia fazer antes dele chegar naquele pico. E entender por que ele fazia algumas coisas. Ele, muito pequeno, ele batia quando ele estava contrariado. Só que era porque eu tirava ele de uma situação para colocar em outra. Tipo, tá na hora de tomar banho. Sai, para tudo que você está fazendo e vai tomar banho. Então, eu aprendi. Estava muito bravo. E a reação dele instintiva e física, né, uma criança de 1 ano e pouco, 2, era o bater. Ele batia nele. Então, eu comecei a observar que se eu avisasse antes, que se eu combinasse com ele, olha, daqui a pouco, quando terminar isso, você vai tomar banho. Daqui 5 minutos você vai tomar banho. E repetir. Até chegar no momento que fala, mas eu sei, você já falou isso, né? Mas funcionava. Né? Então, eu acho que, para mim, como mãe, né, na minha função parental, o mais desafiador tem sido o lidar com os outros, porque muitas vezes eu acabo fazendo alguma coisa com o meu filho porque existe uma preocupação e até coisas muito diretas das pessoas dizerem, mas você está criando esse menino, ele vai sentar na sua cabeça, ele vai mandar em você. Quando ele for adolescente, ele vai bater na sua cara. Exato, vai bater na sua cara. Ele não te respeita, ele te faz passar vergonha, sabe assim? Tipo, E aí, muitas vezes eu acabo no meu natural me recolhendo na minha atitude que eu quero realmente com o meu filho, não é agradar, mas assim, para tipo, evitar um conflito com o outro, assim, enfim. Sim. Os dois. A sua fala é muito importante, Ju, porque você falou, eu estou observando a ele e a mim, né? Então, você falou, por que te irrita tanto que ela não vai tomar banho na hora que você quer? Por que tá te deixando tão brava que ela te respondeu? A gente tem que lembrar que não é pessoal. E assim, ela não sabe o que ela está fazendo. É o único jeito que ela sabe de se defender. Ela está aprendendo, ela está indo atrás das habilidades de vida dela, ela está aprendendo, e ela vai aprender as habilidades de vida conforme ela for sendo respeitada. E eu acho legal também que você falou, eu observei que era melhor avisar antes. Então, olha que legal, você viu o comportamento que é lá o iceberg, né? Ele me batia quando ele ia pro banho, mas você observou o que está por trás disso? Por que ele fica tão bravo quando eu tiro ele? Porque ele não está sendo avisado. E isso é uma das coisas que a gente fala na disciplina positiva e na educação positiva, é da previsibilidade. A previsibilidade, ela é essencial para uma criança. A criança, ela precisa saber o que vai acontecer com ela. Ah, mas então eu preciso fazer isso, preciso fazer todo dia a mesma coisa? Não. Não é sobre rotinas quadradas e fixas que nada mudam. É sobre ela saber o que vai acontecer, por exemplo, quando ela deixar um copo cair e você vai ficar brava ou não? O que ela pode esperar de você? Quando ela precisar tomar banho, você vai avisar ela 10 minutos, ela tá lá brincando. Imagina você. Você tá lá brincando, super feliz com alguma coisa, tá lá no seu vídeo, tá vendo no Instagram, sei lá, adulto, tá lá no Instagram. Aí vem seu marido, sei lá, esposa, e fala: amor, a gente precisa sair agora para ir no mercado. Não, mas calma, que eu tô terminando um negócio aqui, rapidinho, já vou. Então, assim, o que a gente faz geralmente com um adulto?
Amor, daqui rapidinho a gente pode ir no mercado, por favor? É isso. Você faz com adulto, você pode fazer com criança. Ô, Uhum. filhinha, querida, daqui a uns 10 minutinhos você vai entrar no banho, tá bom? Ó, daqui 5 minutos você vai entrar no banho. Então, por que que a gente acha que a criança, a gente pode fazer o que quer? Ela é um ser a ser respeitado, tanto quanto a gente. E você vai ensinar essas qualidades para ela ao longo da vida. Ela vai aprender na primeira? Não, provavelmente não. Na segunda? Também não. Na terceira? Também não. Mas ela vai aprender. Em algum Vai- momento, ela vai lá, tá lavando a mão sozinha, sem jogar água no espelho, Olha, sabe? deixa eu. De novo, o chato da interferência aqui do Man Interrupting aqui, né? Desculpa, gente. Tô tocando aqui o chat também. Obrigado, Juliana. Eu vou rodar aqui, que tem uns comentários aqui. Muito obrigado pela sua Obrigada, Ju. participação, viu? Obrigada, eu. Depois a gente Imagina, pode trocar a figurinha. Boa, vamos. valeu. Muitas. Olha, tem gente mandando coisas no chat aqui também. A Vivian Matos falou: a mudança dentro de casa é a que queremos no mundo, precisa começar em algum lugar. A Rita tinha falado: a criança tem que ser respeitada em sua individualidade. Deixa eu trazer mais um comentário aqui da Alexandra. Ela fala: muitas vezes fica mais fácil, entre aspas, para o adulto mandar e até mesmo deixar o celular com a criança, para que o adulto possa, de novo, entre aspas, descansar ou mesmo ficar no celular. A sociedade está muito adoecida na dependência da tecnológica, ou seja, educar dá trabalho e talvez a sociedade em geral não queira ter este trabalho, diz ela que é uma provocação. E ela pergunta: Thaís, o que os profissionais da saúde estão fazendo a respeito disso? E eu acrescento uma consideração, Thaís. Tem uma pesquisa bem recente agora, de outubro, que coloca o Brasil como o quarto país mais estressado do mundo. Ou seja, 42% da população brasileira relatando este sentimento de estresse, estafa, sobrecarga cotidiana. E aí, com essa pergunta da Alexandra, em relação aos profissionais da saúde, eu acrescento também os profissionais da educação. Esse tema da parentalidade positiva está acessando as escolas, escolas públicas ou as escolas em geral, o atendimento na área da psicologia também em relação ao desenvolvimento das crianças. É um tema que está ganhando espaço para que essa ficha vá sendo mudada com o tempo? Bem menos do que deveria ser. Mas assim, a gente já tem, eu vou até pegar a lei aqui para falar, a lei da parentalidade positiva, que foi sancionada este ano pelo presidente. Eu vou pegar o número e eu vou ler para vocês, porque é um começo, sabe? A gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem todos os direitos, né, que a gente é obrigado a, a a tratar as crianças direito, né? Não bater, não machucar. Qualquer tipo de agressão física, verbal, emocional são consideradas agressões. E você pode, se você souber de algum caso que faça isso, pode até chamar o conselho tutelar para intervir nessa família, porque não é só agressão física, a agressão verbal e emocional, elas também são consideradas agressões e violências. Mas este ano a gente ganhou um pouco mais de visibilidade. Eu pegando aqui a lei da parentalidade para ler para vocês, que foi esse ano, para. Mas respondendo aos para ler para vocês, espera só um pouquinho. Aqui, ó. Parentalidade na formação e no desenvolvimento saudável das crianças, conforme preconizado na recente sancionada Lei 14826/24, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A parentalidade positiva é definida como o processo de educação das crianças baseado no respeito, no acolhimento e na não violência, promovendo um ambiente familiar e escolar seguro, afetuoso, propício ao desenvolvimento integral dos estudantes. Essa lei, ela estabelece que Estado, família e sociedade têm o dever de proteger, preservar e garantir o direito ao brincar de todas as crianças até os 12 anos. Isso inclui ações de proteção à vida, apoio emocional e estilo à autonomia,
além do pleno desenvolvimento de suas capacidades neurológicas e cognitivas. Então, assim, essa lei foi esse ano, ainda tem muito trabalho para fazer. A Alexandra perguntou, profissionais da saúde, isso não se fala em faculdade. Infelizmente, numa faculdade de psicologia, numa faculdade de pedagogia, numa faculdade de medicina, pediatras, eles não têm a mínima ideia sobre a parentalidade positiva. Então, assim, existem muitas formas de você ser violentos com crianças. Inclusive, por exemplo, os próprios pediatras, muitas vezes, recomendam fazer um desmame abrupto, por exemplo. Ou tira a fralda, tá na hora já tem 2 anos. Isso é extremamente violento para uma criança. Só que não tem essas informações das faculdades, infelizmente. Então, por isso que nós, profissionais dessa área, a gente vai atrás de especializações em disciplina positiva, em educação positiva, em neurociência, neurobiologia da criança, para que a gente tenha mais informações e possa trazer. Espero que um dia todo lugar tenha educadores parentais nas escolas, que tenha no Estado, que seja obrigado a ter educadores parentais, principalmente em transições de acolhimento familiar para adoção. É importantíssimo ter esse papel, porque o psicólogo ele não sabe. É diferente o psicólogo do educador parental, que trata a parentalidade positiva. Então, assim, é um assunto muito novo ainda. O que a gente sabe é que o jeito que estava lá atrás, que a gente foi transgeracionalmente, como o Felipe falou, criado, porque foi passando de geração em geração, porque não se sabia fazer diferente, e é por isso que é tão difícil para a gente fazer diferente, porque está intrínseco, é transgeracional. Vocês sabiam que os elefantes, eles aprendem por memória, vem vindo da carga do DNA deles, eles fazem as coisas por causa de transgerações, através das gerações. Então, assim, a gente também, a gente aprende, está intrínseco dentro da gente o que a gente deve fazer com a criança, que é que nem o Ávila falou. É natural que ele tenha esse pensamento, porque a maioria de nós tem. Levanta a mão aqui, quem não foi criado com obedece quem pode. Não, opa, manda quem pode, obedece quem pode. Não, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém que tenha sido criado sem essa frase. E isso mina a autoestima de qualquer criança. E você já tem estudos científicos do quanto as adversidades durante a sua infância atrapalham e promovem problemas físicos na sua fase adulta, como ansiedade, os traumas, eles são super, super malignos para nosso cérebro. Então, assim, a gente tem a ansiedade, depressão, suicídio, muitas coisas por conta da nossa infância. Você sabe, Thaís, partindo para, infelizmente, né, para a reta final aqui, temos alguns minutos pela frente, mas já fica aí o convite para a gente dar sequência para esse papo, que é um papo que só tem começo, né? Estou super dentro. Sabe Eu que amo, posso ficar aqui o dia inteiro falando. dá para perceber o quanto você se dedica e aprecia o É. assunto, né? E para a gente também na comunidade do Canto Cidadão, isso é muito importante. De uma forma geral, porque a gente aprecia o que a gente chama dos bons encontros em quaisquer locais, e nada como a gente prestigiar os bons encontros a começar dentro de casa. Sabe que eu estava. Uma coincidência, você falou agora da questão dos suicídios, né? Relacionados inclusive a pessoas mais jovens. Eu venho percebendo uma quantidade enorme, não apenas de anônimos em sociedades que têm uma marca educacional muito severa, como, por exemplo, a Coreia do Sul, que é indiscutível. A Coreia do Sul tem um ranking educacional fantástico, tem uma performance, Fizeram um bom trabalho, né? sim, uma Foi um performance trabalho de incrível. anos, mais de 25 anos. Tiveram pós-guerra no meio do século Uhum. passado, investiram tudo na educação. É, Contudo, e sem anular este aspecto que é louvável, né, de resgate do país, a gente vai percebendo em sociedades como a Coreia do Sul, o Japão, Singapura, um número
altíssimo de jovens escolhendo por encerrar a própria vida por conta da pressão. E aí, como Sim. isso, quando são os anônimos, essas pessoas não têm nome, né? Fica lá na estatística. Uhum. Mas eu não sei se vocês repararam que somente este ano, 4 ou 5 celebridades jovens da Coreia do Sul se suicidaram. Então, isso para mim liga um alerta que sem jogar, aproveitando que estamos falando da criança e na metáfora de sem jogar a criança fora junto com a água suja, O banheiro. não é mais. O que a gente está fazendo aqui é abrir a conversa. Eu entendo quando o Nenê, quando o Ávila fala da questão dos Eu limites, entendo super. porque a gente está tentando melhorar. O meu ponto é que não parece que está funcionando do jeito que vinha sendo feito. Não Exato. funcionava para os adultos, não funcionava para as crianças que vinham desses adultos, porque a gente está no português, Thaís, você é toda elaborada nas palavras. Eu vou aqui no popular, a gente está, em geral, quebrado também como adulto, quebrado no sentido emocional. A gente Sim, também com precisa de certeza. cuidado. Não é que a gente foi criado de uma forma perfeita. Não, não, não estava funcionando direito também. Então, Não. abrir esse diálogo, é muito bacana quando tem gente como você e muita gente abrindo a discussão, investigando, pesquisando, analisando o fenômeno e reanalisando e discutindo, falando, gente, calma, a gente não está querendo dizer que você é um péssimo pai ou uma péssima mãe. Exato, Então eu te exato. devolvo aqui nesse momento, a Flavinha levanta a mão também, eu te devolvo nesse momento de que o que você deve ouvir de resistência, porque os pais e mães querem acertar, e quando você traz um modelo alternativo, parece que você está dizendo que eles não prestam para nada, né? Não, não, gente, eu comecei essa conversa, obrigada, Fê, por essa fala, porque ela é muito importante mesmo. Eu comecei quando eu entrei aqui, me apresentei, eu falei, gente, não tem julgamento. E eu acho que eu deveria ter começado por todos, somos todos muito bons pais. A gente, todo mundo aqui, faz o melhor que pode dentro das possibilidades. Os nossos pais, os nossos avós fizeram o melhor que puderam dentro das possibilidades do conhecimento que eles tinham. Assim, deve existir, mas muito pouca gente que é mal, é violento com a sua criança de propósito, né? Assim, ninguém bate porque é mal, bate ou é agressivo ou é violento porque quer, porque não sabe fazer diferente. Ninguém faz porque, né, não é mal. Quer dizer, deve ter pessoas que fazem, mas na maioria das vezes não. Então, assim, a gente faz o que a gente pode. O que a gente fala bastante na educação positiva a gente trabalha com redução de danos. Então, o pouquinho que eu falei aqui hoje, que é uma gota perto de tudo que a gente pode passar da disciplina positiva, da educação consciente, o nome pouco importa. O que importa é que a gente está tentando tratar as crianças com mais respeito para que elas sejam adultos mais respeitados e funcionais. Mas o que a gente fala é redução de danos. Então, o pouquinho que eu passei aqui, se vocês lembrarem de mim só na hora do cérebro, sabe? Você vê a criança lá fazendo a birra, você fala, olha, Thaís falou do cérebro, pá! Lembra do pá? Tem gente que lembra do pá. Vai olhar para sua criança diferente. Você vai olhar para ela e falar, olha, ela não está fazendo de propósito. Pera, deixa eu me acalmar. A Juliana trouxe muito isso. A gente tem que olhar para a gente. A educação parental é para os pais. É para que a gente aprenda a lidar com nós mesmos. Como a gente vai lidar com as crianças dentro das nossas possibilidades. Então, até eu ia comentar isso com a Ávila. Muitas vezes o meu limite é diferente do dele. Então, se o dele por exemplo, uma coisa pessoal, tá? Eu detesto que a minha filha se pendura nas minhas costas. Detesto. Detesto, assim, profundamente. O meu marido não se importa, mas eu não gosto. E antes, eu ficava esperando, esperando, e eu deixava ela subir, até que eu me irritava, e o meu pavio, ela achava que era curto, e eu descobri que não, meu pavio é longo. Porque eu ia aguentando, até que uma hora ela falava assim, mas sai, tira. E aí eu, olha, espera, e com esse aprendizado, eu falei, gente, o meu
eu tenho que avisar antes. Eu tenho que avisar antes de eu explodir. Então, eu tenho que dar o limite, Ávila, antes. Ó, não pode subir nas minhas costas. A mamãe não gosta. É o meu corpo. Dá licença. E aí eu tiro ela educadamente, gentilmente. Eu não preciso empurrar ela. Filha, a mamãe não gosta. E aí, o que que eu faço? Que ela vai chorar. Porque ela quer subir nas minhas costas. Eu vou aguentar o choro. E eu vou esperar, e eu vou acalmar, e aí vai passar. E aí, ela vai parar de subir nas minhas costas? Não. Ela vai subir daqui 2, 3 dias de novo, ela vai testar de novo. Irmão, só que uma hora ela vai parar. E ela parou. Então, assim, os nossos limites também têm que ser dados, sabe? Mas não é, porque nós também fomos criados lá no. Olha minha gata aqui, gente. Nossos limites também é, não foram respeitados quando a gente era criança. Então, a gente tem essa dificuldade para nos impor limite. Eu acho, eu espero, assim, só para retificar, todos somos bons pais. Para retificar, não, para reforçar. Todos somos bons pais e boas mães. A gente faz o nosso melhor. E todo mundo que está aqui, só de estar, que nem você falou, abrindo para essa conversa, já quer dizer que está indo no meio caminho aí, já está bem andado. Thaís, Porque tem gente que não nem quer ouvir. me permita aqui um arranjo nesse momento final. A Flavinha está com a mão levantada. Eu vou fazer o seguinte, uma proposta. Eu Flavinha. vou ler aqui rapidez algumas últimas contribuições da galera no chat. Passo para a Flavinha, ela interage contigo. Eu tenho certeza que ela vai ser super objetiva, né, como ela sempre é. Ah, E aí a gente tem um momento da Flavinha. fala final tua. E eu também concordo, tá? Quando você fala, gente, se uma coisa pegou você que está conosco aqui hoje, falou, caramba, deixa eu jogar aqui no YouTube, deixa eu entrar, já coloquei aqui no chat, deixa eu Exato. entrar no Instagram da Thaís para acompanhar um pouco mais isso. Este é o objetivo deste encontro, galera. É 1 hora e meia de um tema gigantesco que a Thaís trouxe toda a capacidade de sintetizar aquilo que ela achou que dava para fazer agora, mas seguir investigando. Mas vamos lá, então, ó. Ah, só as últimas contribuições, passo para a Flavinha, depois conclui. A Juliana falou que ela levanta essa bandeira, indica para todo mundo, porque abre a cabeça da gente e ajuda muito. O bom é que agora, se a gente estiver disposto, é possível procurar e encontrar informação e aprendizado de uma forma muito mais acessível. A Dora falou daquela conversa que a gente acaba imitando modelos errados. A Marilene falou: não sei se já foi falado, mas gostei muito do livro. A raiva não educa, a calma educa. Diz ela que vale muito a Ah, leitura. esse livro é maravilhoso. Sim, A da Dora Mari. falou que está muito bom, ela quer mais. A Juliana disse, naquele momento que eu estava falando do estresse dos adultos, né, ela falou: o que tem de adulto que bate no peito, isso é muito. Nossa, Juliana, eu pensei exatamente nessa frase. Adulto que bate no peito e diz: Apanhei e não eu morri. apanhei muito, estou aqui vivo, sobrevivi e estou bem. Bem à base de muita terapia, remédio controlado, droga, álcool. Exato. A Rita falou. Diz o drogado que, né? É, exato, mas assim, não teve problema nenhum eu começar a trabalhar com 6 anos, moldou o meu caráter, Não, essas foi, mudou conversas o que a gente tem, caráter. né? É. Aí a Dora disse aquela velha frase: não tem manual, a gente vai aprendendo, errando e buscando conhecimento. O que eu acho que assim, dá para a gente errar, sim, aprender com os próprios erros, mas já dá para a gente aprender com os erros dos outros também, né? Não dá tempo de a gente Já. aprender tudo errando sozinho, e isso custa muita energia de muita gente. Para terminar aqui, então, a Juliana falou: ensinar nossos limites ensina a eles terem limite também, e principalmente a saber impor o respeito aos limites deles. Perfeito. Muito bom. A galera falou que gostou bastante, que vai replicar o conhecimento para a família. Bora seguir a Thaís. Coloco de novo aqui o Instagram dela. Coloco a Flavinha na tela, para que a Flavinha, diretamente lá de Minas Gerais, suponho. Não, errado estou. Então, Não, vocês foi o vovó de gêmeos agora. vai lá, Tô Flavinha. vendo você no hospital. Exatamente, mas não é por isso, não. Vocês estão me ouvindo bem? Ó, Sim. sim. Eu estou no hospital, mas é porque o Luciano veio tirar um cálculo renal. É o meu Melhoras filho, para na ele. verdade. Eu quero dizer, não só diante do que o Ávila trouxe, mas eu entendo muito que
o que ele falou. Eu sou filha de um pai bastante violento e criei as minhas filhas de uma forma muito rígida, né? Então, eu queria só colocar uma observação aqui, que é a rede de apoio, né? Porque tudo isso é muito bacana na teoria. Eu iria até Uhum. dizer que eu acho isso muito, acredito muito em tudo que eu ouvi aqui, e que bom que agora eu vou ter oportunidade de praticar isso com os meus netos, porque eu não pratiquei isso com as minhas filhas. E aí, Felipe, marca aí uma roda de conversa dessa para o ano que vem para ver se realmente é verdade isso tudo que a Thais está falando, porque eu vou praticar, entendeu? Aí eu te digo se. Mas é Não, isso, eu acho que a pratica rede e de me apoio. conta, é ótimo. É, Ciência, a base da ciência Ávila, eu aqui, vou te ó. contar, porque não vai nascer na minha barriga, né? Você vó. Então, eu tenho para quem Ai, devolver. vó, é Mas, Mas o que eu mas quero dizer é só, sobre só um essa rede. comentário, Flavinha. É de Flavinha para Flavó a partir de agora, né? Ai, Ou ai, vota, ai. ou Flavota, pode ser Flavota, que eu acho que fica mais carinhoso. Mas eu acho que é isso, essa rede de apoio, porque para além de ter passado por essa experiência, eu também fui mãe solo, então acho que são camadas que vão se somando e pode fazer com que sim, a gente seja pessoas sem paciência, consequentemente violentas. Então, que a gente consiga ser rede de apoio de outras pessoas, que a gente consiga apoiar a maternidade solo nem se fala, a paternidade, enfim, apoiar as crianças, né? Que a gente não escute tudo isso que a gente está escutando e fala, não tenho filho, então estou só cumprindo aqui esse canto educa. Não. Eu acho que é muito importante mesmo tudo que foi dito. Muito obrigada, obrigada, Felipe. E a gente marca 1 ano e meio, vai, 1 ano e meio para ver se é verdade. Ó, Flavó, seguinte, ó, para a gente ir para a fala final da Thaís, duas considerações. Primeiro, os seus netos já vão ter um viés tremendo, que não vai ser fácil ser neto ou neta de Flavinha. Já começa por aí. Não, com Já tem certeza um não. viés. Sabe como que eles vão nascer, Felipe? Muita gente aqui vai saber disso. Eles vão nascer falando paf! Assim. E ó, do joguinho do Encanto. Agora, só falar Gente, um eu nunca comentário. ri tanto quanto É, aquele dia com a Flavinha. olha que bacana uma sugestão que teve na nossa reunião aqui. Isso tem a ver com a turmona toda do Encanta que está aqui, ó. Nas nossas reuniões de planejamento para o ano que vem, surgiu uma ideia muito. Eu não sei exatamente quem foi, se foi a Isa, a Índia, a Dete, a Ângela, a galera lá na reunião falou assim: se veio de uma voluntária, falou, poxa, muitas mães ou avós, a mãe solos, avós semi-solo também às vezes. Gostariam de ir mais no Canto Educa, gostariam de ir mais para o voluntariado na sede, mas não tem com quem deixar. Às vezes o Encanta pode ajudar nessa rede de apoio dessas mães solo, ficando com as crianças das voluntárias enquanto elas fazem É canto na verdade, sede. Então a gente está pensando em fazer é isso. Deixa comigo, verdade, gente. Deixa comigo. Não, Deixa não, as crianças Flavinha, não. comigo. Obrigado, Flavinha. A gente tem outras pessoas é que. verdade, é uma boa ideia. Mas, ó, obrigado, Flá. Sucesso aí no cálculo renal. Tomara que dê uma conta boa Obrigada, no Flávia. cálculo do Lu. E sucesso na maternidade das suas crianças que estão chegando aí também, tá bom? Beijo. Tá Eu bom. só queria Obrigada. complementar o que a Flá falou, a Flavinha falou. Tá, A por rede de favor, apoio. desculpa, querida, só para falar como já Pode passamos falar. minutinhos, eu só queria, então, se você pudesse pegar Tá, esse tá, tá, tá. comentário final da Flavinha, dar Sim. sua amarrada final aí para a gente ir finalizando, por favor. Não, não quero. Não, eu vou só complementar e aí eu vou finalizar, tá? A rede de apoio, com certeza, é uma das coisas essenciais que muitas pessoas não têm esse privilégio, né? E isso dificulta muito, de fato, a gente ter essa calma, né, essa ajuda, né? Já, que nem o Felipe falou, fica lá 6 por 1, trabalhando 12 horas, aí a pessoa tem que chegar calma e ainda não pode gritar com a criança, sabe? Realmente, acho que é falta de conhecimento, mas também as camadas são bem diferentes mesmo. E aí é um assunto, com certeza, para um outro canto educa, né, Fê? Sim. Porque isso aí dá bastante assunto. Eu queria terminar, então. Só para a gente finalizar aqui a apresentação, cadê? Aqui, ó. Então, como eu falei, o educador parental Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim.
é o profissional que ajuda, para quem ainda não conhecia, da parentalidade positiva, o educador parental é o profissional que pode te ajudar com essas questões de melhorar o relacionamento com a sua criança. Como? Ele vai ser um guia para a sua criação. Então, a gente tem informações, conhecimento que pode passar, que vai te ajudar, sabe? Não só estratégias, técnicas, ferramentas, mas conhecimento mesmo, como a própria neurociência, vai te ajudar a fortalecer os laços, vai te ajudar no autoconhecimento, que nem a gente falou aqui também, e a promover uma educação mais consciente, né? Tem uma frase que eu amo, que é da Jane Nelson, que é a precursora da disciplina positiva dos anos 80. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem mais de 20 livros sobre isso. Ela fala: as crianças agem melhor quando elas se sentem melhores. Ela fala: da onde tiramos a ideia absurda que para a criança se sentir melhor, a gente tem que fazer melhor, a gente tem que fazer ela se sentir pior. Então ela veio com essa frase maravilhosa que eu amo. E aí eu fui além da Jane, brincadeira, gente, e falei: os adultos se saem melhor quando se sentem melhores. Por mim, por Thaís Matos. Porque quando a gente se sente melhor, quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente vai atrás da informação, para a gente ter autocuidado, autoconhecimento, e nessas buscas que eu falei, vai além, sabe? Por que que me irritou quando aquela criança chorou? Por que que me irritou quando ela não quis ir no banho? Faz esses questionamentos, a gente se sente melhor quando a gente se sai melhor, quando a gente se sente melhor. E aí, fazendo um mini jabá, quem quiser falar comigo, eu estou super à disposição, por e-mail, por telefone, nas minhas redes sociais e o meu site, que não tá atualizado, mas não 100%. Eu falo mais lá no meu Instagram, eu posto mais lá. E para quem quiser pegar o QR Code, é esse, se vocês não quiserem procurar, né, se vocês esquecerem. É isso. Eu queria agradecer demais, demais, demais toda a colaboração de vocês. Queria agradecer demais o Fê por toda essa mediação. A gente tinha uma lista imensa de perguntas, né, Fê? O Felipe me chamou à tarde, gente, falou: Thaís, o que você acha dessas perguntas? E 18 perguntas. Eu falei: tá tudo ótimo. Tava tudo aqui já na ponta da língua. Não fizemos nenhuma, mas todas foram respondidas, não foram? Exato, tá. Então tá na tela aqui. Esse é o sentido mesmo deste tipo de evento. Ele não tem a pretensão de ser uma coisa formal. Eu acho que a gente quebra um pouco aquela lógica que afasta o público, deixa o público quietinho lá no canto dele. Eu te agradeço por topar. Quem sabe a gente marque outros mesmo. Eu acho que vale muito, tanto para o voluntariado que trata com as crianças nos hospitais, nas escolas, quanto para eventuais cuidadoras e cuidadores de crianças. Fê, eu estou super à Que bom, disposição. que bom. Eu acho que eu vou perceber a minha paixão por esse assunto. Sim. Do fundo do meu coração, eu acho que a resposta para um mundo melhor é tratar as crianças melhores. Então, assim, estou à disposição para o canto. Se quiser fazer rodas de conversa em hospital, em escola, assim, aqui no Canto Educa, no Encanta, estou à disposição. E todos vocês que estão aqui, se quiserem me contatar, me chamar no WhatsApp, me chamar no Instagram, estou à disposição também. Vamos juntos, somos Eu vou dizer todos uma um, coisa, e vamos eu vou todos dizer juntos. assim, se você não for lá seguir a Thaís lá no Instagram, eu sou direto, a sua vida vai para trás, vai dar tudo errado, né? Então, para não correr o risco, corre lá no Instagram, tá aqui no É. chat, parentalidadepositiva.tm de Thaís Matos. Eu vou tirar o Isso. destaque da Thaís, eu vou pedir para quem puder ligar a tua câmera para a gente fazer uma última foto aqui para registrar este momento. A Isa vai tirar um print bem legal para a gente. Agradecer vocês que vieram aqui. Estamos nos últimos eventos do ano do Canto Educa. Reforço aqui que nós, na quarta-feira, teremos um papo com o Alcir, o Alcio. Nossa, como é o nome dele? Acho que é uma coisa assim. Desculpa, Alcio Braz. Ele como eu disse, ele é psiquiatra e ele é monge budista. Então, um papo que promete. Nossa, legal, hein? A gente vai falar de cuidados paliativos, psiquiatria e espiritualidade no ambiente hospitalar.
Então, dá uma olhadinha lá se você não está seguindo no Instagram também, a tua vida vai para trás também. Então, se você não segue o Canto e a Thaís, sua vida vai duas vezes para trás. Então, Nossa, é muita zica. e eu acho que tem muita gente que não está precisando de apoio para ir para trás na vida, então cuidado. Acho que já deu para tirar o print aí, galera. Obrigado. Desculpa, passamos uns minutinhos. E mais uma vez, a gente sempre termina com uma salva de palmas para nossa convidada, Thaís Matos. Muito obrigado. Gente, obrigada a todos de novo. Boa noite e estou à disposição. Boa. E a gente vai subir no YouTube do Canto Cidadão. Só procurar o canal do Canto Cidadão no YouTube. Se quiser recomendar para alguém, daqui a uns dias já vai estar por lá, tá bom? Um beijo, galera. Boa noite, bom descanso. E higienização Tchau, bucal, Boa obrigada. noite, boa noite, gente. escovar dente, fio dental. Não esqueça. Boa. Beijo. Tchau.